E acaba de começar aquele vídeo que você fica esperando todos os sábados, há muitos anos eu faço eles aqui, resumão semanal, principais notícias e rumores do mercado de hardware PC Game. O mercado tá ficando cada vez mais maluco, com lançamentos e deslançamentos inesperados. A descrição, como de costume, todos os tópicos para que vocês possam navegando. Deixo também o convite aqui para vocês entrarem nos grupos de promoções. Caso você que esteja procurando um upgrade de placa de vídeo, tá caindo todos os preços, né? SSD, placa-mãe, processador, fique de olho por lá. Semana que vem a gente vai ter aí uma campanha do AliExpress. Será que é a última campanha, né? Afinal, tá chegando dia 1 de agosto, vai mudar a importação. Mas também teremos Prime Day, tá? Prime Day dia 11 de julho, é o melhor dia para se comprar na Amazon, então fiquem de olho, aproveitando as reduções recentes aí de vários produtos, tá certo? E rapidamente confira uma rápida propaganda antes que a gente comece com o nosso resumão. Esse vídeo é um oferecimento dos SSDs MoveSpeed, famoso no AliExpress, que oferece altíssima performance com modelos Gen 4 de 5.000 MB por segundo até 7.450 MB por segundo, compatíveis com PC, PlayStation 5 e notebooks modernos. O melhor, o preço. O preço, meus amigos. Pegando o cupom da loja, 1TB 7.400 MB por segundo sai hoje por R$ 243 e os preços podem se alterar. 2TB sai por 437, acompanha um dissipador à parte para ser instalado a fim de reduzir a temperatura, e demais informações de performance podem ser conferidas no review aqui no canal. Mais detalhes no link da descrição. Pessoal, vocês lembram que no ano passado a EVGA saiu do mercado de placa de vídeo de uma forma um pouco estranha, afinal foi feita uma relação com a NVIDIA, inclusive imediatamente antes do anúncio das placas RTX 4000, a EVGA simplesmente pulou do barco, então meio que foi para dar um impacto nesse lançamento, né? E depois que a gente viu o que aconteceu na série 40, a maioria das placas com preço bem acima do que era na geração passada, pouco saldo geracional, vários pontos assim, a gente começa a entender talvez os supostos motivos pelo qual a EVGA se chateou com a situação e resolveu pular do barco, né? E os caras nem quiseram ir para AMD ou para Intel, simplesmente falaram, a gente não quer mais placa de vídeo, cara. E começou alguns boatos aonde a EVGA também sairia do mercado de placa-mãe, através do fechamento do seu escritório lá em Taiwan. Tinha 170 funcionários, inclusive o Kingpin. Kingpin, para quem não conhece, é um overclocker famoso. Esse aqui é o codinome dele, ele trabalha na EVGA e esse nome é atribuído para as melhores placas de vídeo da EVGA, pelo menos era quando a EVGA tinha placa de vídeo. Então você tinha ali Galaxy Hof, Asus Matrix, Sapphire Nitro+, e as Kingpin da EVGA, por exemplo. Tá? Mas os funcionários da EVGA da Espanha foram contactados pelo Tech Power Up e falaram, olha, é apenas um dia normal no escritório, e a própria EVGA entrou em contato com o Tech Power para esclarecer, dizendo que são apenas rumores. Tá? O escritório de Taiwan continua aberto e o Kingpin continua na EVGA normalmente. E eles estão continuando com seus negócios, né? Atualmente eles trabalham com fontes, placas-mãe, não parou. Acredito que tem alguns periféricos também, gabinetes, que eu já fiz inclusive review aqui no canal, tá certo? Então, apenas rumores, segue o baile. E pessoal, 4060 Ti. Essa aqui foi uma das placas que menos chamou a atenção na série 40, porque o salto geracional dela em relação a 3060 Ti é tipo coisa de 10%. E uma coisa aconteceu aqui diferente do que estava acontecendo nas outras séries. A NVIDIA ofereceu duas versões, uma de 8, outra de 16. A de 16 ainda não lançou, é especulado que chegue nesse mês. Na verdade, tá até atrasado, porque a NVIDIA falou que chegaria no comecinho do mês e ainda não aconteceu. Mas enfim, o ponto que nós temos aqui é os fabricantes, eles não parecem tão interessados em lançar essa placa. Se você vê a variedade de placas de 8 GB em relação a de 16, a discrepância é muito grande, ou seja, poucos modelos de 16 estão sendo disponibilizados porque os próprios fabricantes, em tese, acreditam que essa placa não vai fazer muito sentido, até porque o preço dela acaba ficando muito alto. E esse é o ponto aqui, observe esse modelo é o Asus ROG Strix Triple Fan. Normalmente esse modelo já é mais caro, e é importante que vocês se lembrem que a NVIDIA trabalha com dois preços, o preço base, MSRP, para modelos mais simples, e um preço que o fabricante pode ter a liberdade de colocar, porque naturalmente uma placa dessa acaba custando um pouco mais que uma Asus Dual. Então se você vê a versão de 8 GB,
ela já custava 489, olha só, $89 em relação ao preço anunciado. E a versão de 16, segundo relatórios, lá na China, custaria quase o preço da 4070, perto de $600. Quer dizer, eu posso comprar uma 4070 básica por $600 ou uma 4070 Ti com 16 GB top. Não faz sentido. Ah, mas ela tem mais memória. Mas a GPU é 25, 30% mais lenta, não faz sentido. E esse é um dos motivos pelo qual os fabricantes estão também assim, cara. Eu já imaginava que isso iria acontecer. Lembra que eu falei sobre isso, hein? Quem é inscrito no canal sabe. E aproveitando, se inscreva. Não é inscrito ainda? Inscreve-se e deixa o seu like. É grátis, meu amigo. Me ajuda muito aqui no YouTube, tá? Então, eu já havia dito para vocês que essas placas elas chegariam caras demais e próximas demais a 4070 e não fariam sentido. Aqui nós temos o Andrew Skilling lá do Hard Lux em contato com alguns desses parceiros e eles confirmam isso para ele de uma forma não oficial, por assim dizer, que eles não estão muito interessados em lançar muitas versões de 16 justamente por conta do preço muito próximo em relação a 4070. Fora que são placas, pessoal, com bus interface 128 bits, a largura de banda é baixa, acaba não fazendo tanto sentido. Pô, eu tenho muita VRAM, mas numa vazão baixa, né? A 4070 faz muito mais sentido em relação a essa versão de 16. Inclusive ele chega a dizer que tem apenas um propósito para essas placas existir: para silenciar as críticas de quem falava que 8 GB não era suficiente. Tipo assim, já que vocês querem mais memória, então toma mais memória, isso aqui no preço muito maior, $100 só para pôr mais memória, sendo que em resumões passados já mostrei para vocês que a estimativa de preço para dobrar a VRAM seria mais ou menos uns $20, $25, tá? E isso você comprando ali poucas quantidades, imagina uma NVIDIA. Então assim, é como se fosse uma placa para lançar, mas não é para vender. É para justificar de 8 ou logo você pular para 4070. Pelo menos é isso que eu tenho entendido dessa versão de 16 GB. Vamos aguardar para ver os reviews. Vai ser interessante para a gente ver na prática essa diferença. Mesmo a GPU com mais ou menos memória em jogos como Last of Us, Resident Evil 4. E quem sabe aparece uma placa dessa aqui para eu testar, tá bom? Bom, aqui nós temos algo no mínimo curioso, tá? A gente sabe que essas 4070 Ti, elas foram bizarramente limitadas a PCI Express X8. E quando eu conversei com a NVIDIA sobre isso, a resposta me foi dada assim: é para economizar. Eu pensei, mais economia? Tá economizando em tudo. A GPU praticamente não tem saldo geracional em relação a outra, né? Mas beleza, economia. E aí, aqui nós temos uma placa da ASUS, aparentemente exclusiva da China, pode vir pelo AliExpress, não sei, mas é uma placa que está aproveitando o fato de você ter lanes extras no slot PCI Express. Já que apenas X8 é conectado à GPU, você tem outras X8 sobrando. A ideia foi no mínimo brilhante. Vamos colocar um slot M2 que usa 4 lanes. Em tese, se a placa fosse uma, sei lá, uma triple fan, você poderia colocar até 2 SSDs, cada um usando 4 lanes. E olha que interessante, isso aqui, lógico, não é uma espécie de expansão para VRAM da placa, mas quando você coloca isso no PCI Express, existe chips que fazem isso ser identificado de uma forma separada, e aí você tem a sua placa de vídeo e SSD. Eu achei uma forma interessante. Às vezes a sua placa-mãe não tem tantos slots M2, pô, eu tô ganhando o slot M2 aqui. E você vê que ele tá trabalhando numa temperatura muito baixa e numa performance muito boa, que no caso o cara colocou um Gen 4. Lucas, como que ele tá trabalhando numa temperatura tão baixa, tão próxima da placa de vídeo? Aí que entra a segunda parte desse vídeo. Se você ver aqui, ó, ao menos pelo que eu entendi, aqui tem um buraco no PCB, vocês estão vendo o corte aqui? E aí ele encaixou, ó, o SSD no lado contrário que normalmente fica aparecendo a logo de cima, né? Então ele encaixa pela parte de trás, ele vai parafusar aqui, mas tem um buraco. E aí a parte aonde realmente estão os componentes fica na frente do PCB. Em tese você não precisaria nem desmontar a placa para você fazer isso. E aí o cooler da placa, ele vai fazer o contato com o SSD, ele tem uma área específica para fazer o contato e assim dissipar o calor. Cara, é uma ideia muito legal, tá aproveitando
o slot sobrando ali. Eu achei, pô, legal, cara. Eu acho que isso aqui não sei se vai ser expandido, né? De repente, será que mais placas poderiam vir assim no futuro? Aproveitar lanes que não estão sendo utilizadas para um M2, para um SSD, né? Interessante. Aqui nós temos a possibilidade de um bundle do Game Starfield, que é um jogo que está chamando atenção, provavelmente um dos mais pesados aí. Ao comprar o Ryzen 7000, aqui nós temos uma parceria da Bethesda com a AMD sendo anunciada, tá? Isso foi anunciado na semana passada. E aqui nós temos então essa informação que ao comprar desde um 7600 até o 7950X 3D, você estaria ganhando o Game Starfield. Resta saber se isso vai vir para o Brasil, né? Eu não encontrei uma confirmação para cá ainda e precisamos estar aguardando, tá? E claro que a gente lembra que, apesar da AMD ter anunciado aí até alguns CPUs para o M4, o foco é vender a M5, e a M5 já não tá lá essas coisas, então bandos de jogos assim acabam ajudando, tá? Aqui nós temos uma prova, né? O 7950X 3D caiu 17%, cara, você vê que isso continua acontecendo e é bastante recorrente, tá? Então você vê ofertas dele aparecendo por 557 ao aplicar um cupom de desconto tanto na Amazon quanto na Newegg. Você vê que não é um caso isolado. Nas duas maiores varejistas dos Estados Unidos está acontecendo isso. O 7900X 3D, né, que tem 12 núcleos, tava uns 520, se eu não me engano. Então tá diferença bem pequena, compensa pegar o de 16. Então você vê que em relação ao preço anunciado do 699, né, para as 557 é uma reduçãozinha boa, tá? 17%. E vocês sabem, se está caindo, é porque está vendendo muito? Não, vocês lembram como é que era na época da mineração, né? Quem é antigo aí no mercado já sabe. Quando estava vendendo muito, meu amigo, você comprava 3060 por 5, 6 mil reais. É isso que acontece quando está vendendo muito. Quando está vendendo pouco, é exatamente o contrário que acontece, tá? Ok. E olha só, pessoal, RTX 4080, aqui está sendo até 60, escrever errado, pela primeira vez caindo para $999. E olha, a 3080 tem o preço anunciado de 699. Olha o salto absurdo de preço que a 4080 deu, tá? E olha que era para ter uma outra 80 aqui nesse meio, que foi descontinuada, depois relançada como 4070 Ti, que ainda continua cara. Tá? Mas você vê, tá caindo pelo simples fato de, cara, tá com dificuldade para sair. Tá com dificuldade, senão não teria queda de preço. É uma coisa muito simples, cara. Então você vê, a placa é um canhão, uma placa muito forte, né? E aparecendo por esse preço aqui, fica mais interessante, acaba tendo um custo-benefício melhor do que o preço de bizarros $1.200 numa placa XX80, né? No caso, o modelo da MSI, Triple Fan, que o Delta do Frame Buffer ama essa placa, hein, Delta? Comenta aqui nessa parte do vídeo se você tá assistindo aí. Vamos ver, cara. Então, a queda foi bastante agressiva, mas aparentemente é uma promoção temporária. Vamos ver se o mercado reage bem a isso daqui e se continua com essas promoções no futuro. Aqui nós temos a 4060, tá? Essa placa, você vê, a gente teve o lançamento há uma semana atrás, tendo queda de preço. Essa placa ela tem um salto geracional muito pequeno em relação a 3060, tá? Eu mostrei isso no meu review. Os principais diferenciais são DLSS 3, AV1, ou seja, diferenciais de software, né? E um baixo consumo de energia. Essa placa, na verdade, se você for ver a estrutura, o tamanho do PCB, GPU, os cortes que foram feitos, ela mais parece uma placa 50, né? E aí acaba que também não vendeu tão bem assim, como vocês já estão sabendo. E tá aí, cara, o mercado tá respondendo. A Nvidia tem a liberdade de lançar qualquer produto no preço que ela quiser, ela pode lançar essa placa por $10 mil, mas é o mercado que vai dizer se isso faz sentido. E aparentemente o mercado está dizendo que não faz sentido. Bom, aqui nós temos mais um varejista lá da Espanha, o Cool Mod, não conheço, vendendo a 4060 por €299. Lembrando para vocês que no caso do euro, normalmente a placa é vendida por um preço um pouco maior. Se eu não me engano, por conta daquele imposto já pré-embutido nos produtos, eu não tenho certeza sobre isso. Mas, de repente, quem mora na Espanha
assiste o resumão pode confirmar comigo. O preço oficial lá era 335 euros, está caindo para 299 euros. É uma reduçãozinha boa, tá? E isso estão falando de uma placa que acabou de ser lançada. Você vê que aqui no Brasil também estão ocorrendo promoções. Nossos grupos de promoções, se vocês entrarem lá, nós divulgamos. Se vocês entrarem no nosso grupo de promoções no Telegram, que eu convidei vocês a entrar logo no começo, eu divulguei para vocês hoje a 4060 da MSC aparecendo por 1.999. Vocês lembram que o preço oficial era por volta de 2.300? Olha como já está caindo. Olha que outros modelos aparecendo por 1.899, que é o modelo Mini TX. Então você vê que em relação a 3060, né, você perde VRAM, perde, mas a GPU é um pouco mais forte. Não dá até para começar a pensar. Apesar que a 3060 também, cara, apareceu aqui esses dias aí na casa dos 1.699, cara. Acho que tem até estoque dela ainda no momento aqui, ó. 1.699, uma 3060 de 12 GB, não é aquela de 8 não, é de 12, viu? Então você vê assim, as reduções estão acontecendo e isso é ótimo, é muito bom pra gente que pretende comprar uma nova placa de vídeo, tá? Galera, a AMD, ela está aparentemente lançando processadores para M4, apesar, né, de estar um pouco atrasada, porque se você for ver bem, esses dois CPUs, 5100 e 5700, já tinham sido falados no ano passado. Dá uma olhada nessa notícia aqui, ó. 10 de março de 2022. Olha só os anúncios aqui. 5800X3D, os vários Ryzen 5000, inclusive, olha lá, 5700, 5100 seriam lançados em abril sem data, mas foram esquecidos. Passou o tempo, ninguém falou nada, segue o jogo. Agora nós temos aqui a Gigabyte trazendo suporte via BIOS, tá, para o Ryzen 3 5100, que essencialmente é um CPUzinho quad-core. E aí a gente começa a pensar, quad-core 2023, perde um pouco o sentido, o 6-core está muito barato, você pega um 5500, hoje custa 400, 300 e poucos no AliExpress, aqui no Brasil custa 500 e pouco, então compensa partir para 6-core, mas de repente uma máquina bem de entradinha com foco no preço, talvez faça sentido. Agora a questão é que se você já achava que o cache L3 do 5500 era baixo, ele tem 16 MB, o 5600 tem 32 MB, cara, o 5100 tem 8 MB de cache L3, 8 MB, então assim, ele é basicamente um 5300G sem gráfico, como vocês estão vendo aqui, então ele vai ser um CPUzinho talvez do nível de um Ryzen 3 3100 Zen 2, provavelmente ele vai ter o nível de performance dele, então sinceramente, não vejo muito sentido. 5700, ele é um CPU Ryzen, observa que ele não é o Vermeer, na arquitetura Vermeer, tá? Então ele é basicamente um 5700G sem gráfico, né? E com a mesma quantidade de cache. Então, talvez ele seja uma alternativa num preço ajustado, né? Mas essa altura do campeonato, o 5700X, ele costuma ter um diferencial interessante, ele vai ter mais cache. A questão aqui entre eles seria parecida entre 5600 e 5500. Você tem duas alternativas de 6-core, aqui você tem dois octa-cores, um mais barato do que o outro, e você decide qual você pega. Por hora, nós não temos preço oficial, então precisamos aguardar se é que eles vão serem vendidos oficialmente no Brasil, tá? Aqui nós temos a notícia que foi anunciada o 5700 através de suporte de BIOS aqui na placa-mãe da Gigabyte, ok? Bom, galera, 12VH Power, aquele conectorzinho da discórdia, né? Tivemos problemas no começo do ano, finalzinho do ano passado, né? Ocorre que, de acordo com o Igor Slab, ele teve acesso a dados de engenharia e está havendo uma nova revisão desse conector, que é chamado de 12V2x6, que faz parte da especificação ATX 3.1, uma nova revisão, e do PCI Express 6.0. Há, segundo ele, modificações mecânicas, você vê que fisicamente ele se parece muito com o outro, é inclusive retrocompatível, mas fisicamente os conectores, os pinos de sense, daqueles sinais, eles foram retraídos, tá? Para fazer com que
para que haja uma conexão firme, você realmente tem que dar aquela forçadinha no cabo, senão ele não conecta. Ou seja, a gente sabe que esses 4 pinos aqui, eles fazem aquela detecção. Pô, a placa de vídeo consome 600, 450, ele sabe por esses 4 pinos. Como eles retraem um pino para trás, se você encaixar mal esse cabo, o que vai acontecer? Ele não vai passar a energia máxima para a placa de vídeo. Consequentemente, ele não vai derreter o plug. É uma forma simples de resolver o problema, tá? Interessante. Também fizeram melhorias no cabo e colocaram requisitos mais agressivos para garantir que não haja problemas. Inclusive ele cita que agora também tem novos modos de energia, de 150 e 300, para adicionar em relação ao que já tinha de 450 e 600 watts. Isso indica que esse novo conector pode estar vindo em futuras placas de vídeo de entrada também, tá? Bom, e aqui nós temos o Igor's Lab confirmando que a 4070 Founders Edition já está sendo enviada com os conectores de Sense retraídos. Observe lá, essa aqui é a 4080 Founders, observe que eles estão mais para frente, e a 4070 estão retraídos para você ter que forçar até o final o cabo, senão o próprio plug não passa energia suficiente para sua placa de vídeo, também vai proteger ela contra danos. Observe que a 4070 normalmente está sendo enviada com conector de 8 pinos tradicional, mas a Founders é enviada com esse conector, conforme vocês podem ver aqui, eu inclusive tenho essa placa de vídeo, e já está havendo esse envio de conectores revisados, ok? Certo. Pessoal, no ano passado a AMD havia falado sobre o HyperRX, acho que é assim que se pronuncia, né? Que é uma forma de você unir 3 tecnologias em um único clique no driver da AMD. Inclusive o driver da AMD, diga-se de passagem, cara, a interface painel é muito completo em relação, por exemplo, à NVIDIA, que é aquele mesmo driverzinho simples, que não tem muita função, embora você faça algumas coisas assim lá pelo NVIDIA, pelo GeForce Experience, né? Mas você tem que fazer uma instalação à parte, tem que fazer login, umas coisinhas meio chatas. Eu, sinceramente, não uso mais o GeForce Experience. E o driver da AMD, ele engloba tudo em uma única interface. Ok. A questão é que a AMD tinha prometido isso para o primeiro semestre de 2023 e nós estamos em julho, no segundo semestre, e não apareceu. Basicamente, pessoal, ela engloba a Super Resolution, que aplica o FSR 1.0 para todos os jogos, mesmo que não tenham uma implementação do desenvolvedor no próprio jogo. O Radeon Boost, que faz um ajuste dinâmico na resolução, parecido com o Variable Rate Shade, inclusive eles usam isso em games que trabalham com DirectX 12, para você ganhar performance, ficar mais responsivo. E o anti-lag, que é similar ao reflex da NVIDIA para trabalhar com uma latência mais baixa. Qual que é a questão aqui, Lucas? Mas eu tenho os 3 recursos no driver da AMD, eu posso habilitar. A questão, por exemplo, para eu ligar o Super Resolution, eu tenho que desligar uma série de recursos, então eles não funcionam juntos. A promessa da AMD era que com um único clique, observa aqui no driver, eu clicaria aqui e tudo isso iria funcionar junto. Então hoje eu não consigo fazer isso funcionar, tá? E o recurso acabou não chegando junto com o FSR 3, que foi prometido em novembro. Eu estava lá na AMD, inclusive eu perguntei para o engenheiro da AMD o prazo, e ele acabou meio que se enrolando um pouco, não falou, é 2023, 8 meses se passaram e nada do FSR 3. Será que vai chegar só no final do ano, cara? Pessoal, eu postei no meu Twitter isso daqui, inclusive se não me segue no Twitter, já são 20 mil pessoas, façam parte lá. É uma rede social onde é um pouco mais descontraído, posto várias coisas aleatórias. Nós temos aqui, pessoal, uma investigação feita por uma pessoa que trabalha com a questão de árvore genealógica, pelo que eu entendi na notícia, trazendo uma informação que a Lisa Su é parente do Jensen. Esse rumor já existe há muito tempo, tá? Na verdade, ele não é exatamente um rumor, porque se você for lembrar bem, a Lisa Su, em 2020, em uma entrevista, falou que eles eram parentes distantes, tá? Alguma coisa como um primo de segundo grau. A Lisa Su falou isso. Então significa que tem algum tipo de parentesco. E aí,
os caras montaram uma árvore genealógica top demais. Olha só, aqui nós temos o pai, o Jensen, né? Que é um reprodutor de CEOs, hein, cara? Pô, dele saiu... Não, e não é só a Lisa Su e o Jensen, não. Tem mais CEO aqui, ó. Concrete Company Boss. Ó, tem mais um CEO aqui, cara. É família de CEOs, cara. Aí os caras ficam brigando. Mas a AMD, né, mas a Nvidia. Aí no domingão lá, o churrascão de família. Aí, bola aumentar os preços ali para os brasileiros. No churrascão de família, os caras estão negociando ali, cara, é tudo da mesma família, tá tudo em casa. Então, olha só, o Jensen, ele vem aqui desse lado, e aqui nós temos o outro filho dele, aí teve os tios dela, ou seja, pelo que eu entendi, eles são primos de segundo grau, alguma coisa do tipo. Ou seja, existe um parentesco, cara. Tá? A notícia é apenas isso, mas o fato é que nessa família... Vamos colocar aí mais de 95% do mercado de GPUs nessa família, tá? Então, os caras estão dominando tudo ali, cara. Família de CEOs. Galera, Tech Power Up está procurando um revisor de placa-mãe para trabalhar com eles. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque você não precisa morar nos Estados Unidos, você pode fazer isso da sua casa. O que eles esperam é que você entenda muito sobre placa-mãe, componentes do VRM, chips, que você possa identificar essas coisas. Eles pagam pelo trabalho, é claro, pode trabalhar de qualquer lugar e eles esperam pelo menos 3 a 4 reviews por mês, tá? Inclusive eu já até recomendei o que o Gabriel Ferraz, que trabalha também no Tech Power Up, já se candidate a essa vaga, porque ele é um cara que entende muito de placa-mãe e espero vê-lo por lá. Caso você tenha interesse, entre em contato com o Tech Power Up, quem sabe você vai trabalhar num dos maiores portais de hardware do mundo, dos mais antigos também, cara. Seria interessante. Eles falam, inclusive, eu não tenho nada, eu não tenho CPU. Eles mandam tudo. Eles mandam processador, memória, HD, SSD, cooler, tudo que você precisa para testar. Eles equipam você e você faz o trabalho para eles. Legal, né? Bom, pessoal, aqui nós temos mais aquele gatilho do ex-fumante. Pô, parei de fumar, cara. Fuma 3 aí, brother. Olha o nome do cooler. A Site lançou a versão Fuma 3. Na verdade, eles já falaram sobre isso na Computex, né, há um mês atrás, aonde esse aqui é um dos principais coolers dual tower do mercado, cara. E a Site, ela tem uma característica muito interessante. Eles conseguem fazer uma performance muito boa, entregar uma performance muito boa, com um nível de ruído incrivelmente baixo, cara. Eu testei o Site Fuma 2 e ele é um cooler, sim, sensacional, cara. Silenciosíssimo e com alta performance. As características que ele tem, observe isso daqui, cara. Olha só como que ele é liso na região da memória RAM. Não há interferência nenhuma. Normalmente o Dual Tower, ele passa do lado aqui. Tudo bem que aqui, mas eles inverteram, eu posso usar dos dois lados. Mas você vê que nem o outro lado interferiria em memória de perfil alto e nem no dissipador do VRM, porque ele faz essas curvas aqui, essas curvas de forma inteligente. E isso é muito bacana. Então eles conseguem manter uma alta densidade ao mesmo tempo que tem uma compatibilidade bizarra com placa mini TX. Olha isso daqui, cara. Então isso aqui é no mínimo bem interessante, tá? Eu não consegui encontrar mais especificações, apenas o que está aqui, a compatibilidade com a LGA 1700, a M5, 1 kg, 1 kg nessa placa-mãe, pesa bastante e as fãs realmente são bem surpreendentes. Já tem pré-venda deles aqui na Newegg, custa $52, ou talvez menos, porque ele fala para você conferir o preço apenas no carrinho, né? Eles mostram um pouco do funcionamento das fãs, ó, elas giram em sentidos reversos, eles falam que isso é para você diminuir a turbulência e melhorar o airflow ao mesmo tempo que não aumenta o ruído. Nossa, é uma coisa bem interessante, cara. Espero um dia poder trazer esse teste para vocês, tá? Nós temos aqui a Sabrent lançando o seu... Lançando não, na verdade já tinha lançado. Esse aqui são os testes do Rocket R5, um SSD PCI Express 5.0, que é aquilo que significa 5.0, cara. Alta performance, mas necessidade de você ter um cooler, né, dissipador, heat pipe de cobre, a fanzinha ali fazendo algum nível de barulho para você poder manter uma performance nesse nível aqui, ó, 14 GB por segundo no SSD. A performance aleatória 4K é próxima de qualquer M2 Gen 3, Gen 4, tá? Então isso aqui
Não muda. E isso é que é o que mais faz diferença para você usar o sistema operacional. Por isso que você fala assim, mas eu uso um SATA e não percebo tanta diferença por M2. Eu uso um Gen 4 e não percebo tanto por Gen 3. Porque a performance em arquivos pequenos continua muito parecida, tá? Mas tá aí. É um super SSD e quem sabe aparece para fazer review algum dia. Pessoal, olha só esse daqui. Você sabe que já faz muitos anos existe aí um conflito comercial onde os Estados Unidos tenta restringir algumas coisas na China, e a China anunciou agora na segunda-feira que vai restringir a exportação de 2 materiais raros que necessários para o processo de manufatura de chips. São eles o Gallium e o Germanium. Será que ele é alemão? Piadinha besta, cara. Eles estão restringindo isso. É dito nessa notícia que eles controlam 90% do fornecimento desses componentes e eles são necessários para a fabricação. Foram entrar em contato, então, com a TSMC, lá de Taiwan, afinal, também está fora da China, né? Eles disseram que estão avaliando a situação, mas eles não esperam que essas restrições de importação afetem diretamente a produção da TSMC, mas eles irão continuar monitorando. É dito que eles irão buscar outras fontes, como na Alemanha. Será que Germany é do Germanium, né? Acho que deve ter muito Germanium na Germany. No Japão e no próprio Estados Unidos, tá? Então, mais um episódio aí nessa situação que já se prolonga por muitos anos. Galera, a AMD através de eu não sei necessariamente se é a AMD que atua com isso, enfim, mas no kernel do Linux vai haver uma atualização que já inclui o suporte, digamos assim, um pré-suporte do software para os CPUs Zen 5, tá? É dito que o nome que aparece lá é o Family 1AH ou Família 16 na notação decimal, por assim dizer. E é esperado que então haja o suporte preliminar para Ryzen 8000 com arquitetura Zen 5. Eles citam aqui que já o suporte para CPUs com 12 canais de memória. Nossa, Lucas, vão ter 12 canais de memória, mas isso aqui são CPUs de servidores, tá? Mas também é claro que vem acompanhado com o suporte para CPUs de desktop convencional, lançamento estimado em 2024. Será que esses CPUs vão impulsionar as vendas de M5 que andam um pouco flopadas, por assim dizer? Vamos aguardar, ok? A AMD lançou um novo driver, eu inclusive já atualizei por aqui, que é o 23.7.1. Para quem não lembra, cara, antigamente, lá em 2013, minha primeira GPU da AMD, cara, era complicado, 2012 na verdade, né? A AMD lançava muito pouco driver, era só driver beta, inclusive. Cara, eu lembro de ter ano que tinha, tipo, 5 drivers, olha lá, cara. E agora são drivers bastante recentes, recorrentes, né? Ocorre que esse driver está corrigindo uma situação que já foi reportada há muito tempo atrás sobre um alto uso de energia em idle quando você usa multimonitor ou alguns monitores 4K 144 Hz, tá? Então aparecesse um consumo de energia de 80, 60, 50 watts, mesmo sem você fazer nada. E aí quando você atualiza para esse driver, ele cai aí para 10, 15, 20 watts. Eu testei aqui e não consegui encontrar essas quedas, tá? O meu consumo de energia aqui tá ficando na casa dos 80, 90. Eu uso 3 monitores, 2 na placa de vídeo, 1 no gráfico integrado do 3700K por falta de saída HDMI na placa de vídeo, e não consegui perceber essa redução. Então talvez isso aqui não chegou até mim ainda, né? Comente se já fez alguma diferença para você. Pessoal, aqui nós temos o Cascade Lake saindo de linha, tá? Sendo descontinuado. Não sei se vocês lembram desse processador. Essa aqui foi a última tentativa da Intel em manter um segmento high-end desktop. Lembra desse segmento? Lembra do X99? Lá no auge 2015, depois do X299, eu tive esse processador. Na época acho que era um Core i7 7900X, alguma coisa assim. Um nome parecido com o que a AMD tem hoje, né? E essa plataforma ela perdeu o sentido à medida que a Intel começou a trazer mais núcleos para a plataforma mainstream. Até então você tinha 4 núcleos, depois começou a ter 6 núcleos, 8 núcleos, 10 núcleos. Olha hoje
Olha o i7, olha o i9 hoje com 24 núcleos, né? Então essa plataforma perdeu o sentido. Você vê que a própria Intel não renovou, não continuou trazendo atualizações. Morreu lá atrás, se eu não me engano, 2019, é isso mesmo, 2019, depois não teve mais desses CPUs. E agora chegou aqui ao fim oficial na documentação da Intel. Você ainda pode comprar esses produtos, tem um tempo ainda para você comprar, mas já não haverá mais suporte para eles, tá? Acredito que poucas pessoas utilizam CPUs assim. Provavelmente os Xeons dessa geração são mais utilizados do que os CPUs para desktop. Inclusive é informado que os Xeons continuam disponíveis e nesse caso não serão impactados. O descontinuamento se refere apenas aos CPUs para desktop, ok? Galera, lembra daquela Matrix 4090 que eu falei, cara, placa fantástica, PCB top, não à toa, cara, já bateu o recorde mundial. Primeira GPU a chegar a 4 GHz do mundo. E faz pouco tempo que bateu 3 GHz também aí, hein? Olha só, os caras utilizaram a placa no nitrogênio líquido, não foi naquela solução tradicional. Ela passou no GPU-Pi e conseguiu marcar insanos 4005 MHz, alcançando o topo dos resultados. É a GPU que alcançou o maior clock do mundo. E falando em clock, não necessariamente nisso, né, em coisas muito grandes, né? Aqui nós temos o El Capitan Supercomputer, que está trabalhando com o AMD Instinct MI300A, que trabalha com 24 núcleos em 4, lógico que não é apenas uma unidade dessas, são várias, são clusters desses equipamentos, né? E você alcança nessa super máquina que vocês estão vendo aqui, olha só o tamanho disso aqui, inclusive são várias delas, com 2 exaflops de performance. E aí? Será que agora dá para você minerar nessa máquina ou não? Consumindo 40 megawatts de energia. Insano, hein? Aqui nós temos alguns detalhes de como esse trambolhão chegou numa mega carreta da Coca-Cola, super elevador para poder posicionar essa incrível máquina por aqui, tá? As empresas estão se preparando, pessoal, para o mercado de inteligência artificial, que está crescendo bastante, tá? Aqui nós temos, por exemplo, a Oracle gastando bilhões de dólares em GPUs NVIDIA e CPUs AMD e Ampere também, que são CPUs feitos por ex-funcionários da Intel com arquitetura ARM, tá? Eles falam aqui que eles estão atraídos por essa nova onda de inteligência artificial e estão gastando bilhões de GPUs da NVIDIA e mais ainda em CPUs Ampere e AMD e também em computação convencional, tá? Eles citam aqui que a arquitetura da Intel que eles utilizavam antes está meio obsoleta, eles estão partindo para novas arquiteturas, tá certo? Aqui também nós temos o Inflection trazendo 22.000 NVIDIA H100, tá? Aqui no caso seria algo equivalente a 700 nós, né? 700 mini servidores, por assim dizer, utilizando o CPUzinho, que totalizaria então um consumo de energia de 31 megawatts, um pouquinho menos que aquele que a gente comentou, e um custo aí bilionário, tá? Um negócio aproximadamente $1 bilhão com 22.000 GPUs. Galera, mais um caso de um cara tentando passar na alfândega da China com uma porrada de SSD. $32 mil em SSDs, 420 unidades. Ele estava tentando passar lá de Macau, que é uma cidade-estado que eu tive o prazer de conhecer já lá em 2016, um lugar muito legal. Funciona tipo um Vaticano, ele tem as leis próprias ali, então você tem um lugar separado da China, por assim dizer. E aí quando ele vai passar, tipo, ele tá na China, mas ele tem a sua independência. Quando ele foi passar para Zhuhai, não conheço o lugar, ele acabou sendo pego com essa quantidade enorme. Isso aqui não é novidade, aconteceu várias vezes. Processadores, isso aqui de placa de vídeo, cara, direto acontece tentativa de pessoas fazerem isso para tentar revender. Provavelmente lá em Macau deve ser um pouco mais barato que na China continental. Galera, aqui nós temos uma notícia que foi replicada pela Adrenaline. Olha só essa história, cara. Olha a quantidade de computadores abandonados. Esses aqui são os Nabu. Não conhecia. 33 anos em um depósito. Qual que é a história por trás disso, galera?
Em 1983 ele foi fabricado e comprado pelo programador James Pellegrini, lá no final dos anos 80. Ele queria montar o seu próprio negócio, um negócio, pelo que eu entendi aqui, relacionado a uma central telefônica, mas acabou não dando certo, então nunca saiu do papel e ele nem sequer abriu esses PCs, resolveu guardar. E aí recentemente ele começou a divulgar isso e começou a vender no eBay. 2.200 PCs que ele não usou, mano. Esse aqui é o rei do PCismo, cara. Esse aqui você tem que ajoelhar pra ele, é o rei, cara. O cara comprou 2.200 PCs na época e não abriu, comprou e guardou, cara. E agora resolveu fazer dinheiro, não sei se conseguiu vender pelo preço que pagou. Acho que estava na casa dos $50 que ele estava vendendo, se eu não me engano. O anúncio até saiu do ar, talvez ele vendeu tudo, porque aparentemente uma comunidade de retro PC está tentando reviver a rede, a infraestrutura para isso daqui funcionar, que inclusive precisava de até um serviço de assinatura TV a cabo, talvez por isso que deu uma flopada na época, né? E os caras estão tentando dar uma revivida, e aparentemente conseguiram até criar essa rede de novo, e tem alguns entusiastas de retro PC ajudando nisso. Tá? Então o cara aparentemente conseguiu vender tudo e talvez fez algum sentido pra ele, né? Não sei o quanto que ele pagou, vai que ele conseguiu até ganhar dinheiro com isso, fez um negocinho aí, né? História bem curiosa, galera. Aqui nós temos uma notícia que o Switch 2 Dev Kit foi enviado para um estúdio da Espanha. Aparentemente trata-se de um futuro novo portátil da Nintendo. É especulado que traga, lógico, um hardware melhor que a geração atual, mas a Nintendo costuma ser muito rígida e é difícil vazar esse tipo de informação. Ainda não se sabe exatamente qual tipo de software e hardware existiria ali, mas segundo esse vazamento, é especulado que o Switch 2 apareça em algum momento entre 2024 e 2025, seguimos acompanhando. Pessoal, aqui nós temos mais um CPU lançado de forma inesperada, o Ryzen 5 7500F. E não é rumor, olha aqui a foto do CPU, como vocês estão vendo, ele é um CPU para o socket AM5. Aí esse nome F, normalmente, quem usava o nome final F era Intel, tá? O que aconteceu foi que vazou lá no Puget System, que eu também utilizo, não foi eu que vazei, talvez foi, vocês não vão ficar sabendo. Inclusive, eu tenho essa placa-mãe. Cara, não tem não, tô zoando. Ele é um CPU 6-core, tá? E 7500F pode ser que faça parte de um 7600, só que com a GPU desabilitada, faria sentido. Ou pode ser um novo silício baseado em 4 nanômetros, o Fênix 2. Já foi especulado que o Fênix 2 traz até 6 núcleos, faria sentido para ele, e gráfico integrado RDNA 3, tá? Então você vê que é uma arquitetura mais recente em relação ao RDNA 2 que vem nos Rafael e 4 unidades, então seria uma APUzinha mais forte. É mais provável que seja só um 7600 com gráfico desabilitado, faz mais sentido, tá? Então ele já existe, já tem inclusive suporte em BIOS para ele, em breve a gente deve estar vendo algum lançamento aí, tá bom? 7600 XT não foi anunciado ainda, mas apareceu no site da Alemanha, é isso mesmo, né? No site da AMD da Alemanha, RX 7600 XT. Aparentemente foi apenas um erro de digitação, porque aqui embaixo a gente vê que é a mesma 7600, Full HD, AAA, apenas erraram, colocaram um XT aqui. Será que erraram de propósito? A gente nunca vai ter certeza disso, né? Mas apareceu. Galera, aqui nós temos rumores, tá? Através de um canal lá da Rússia, o Pro High Tech, né? Deixou essa K47 de lado assim. Não, agora vamos falar de hardware. Brincadeira, pessoal. Aqui nós temos então ele falando que a Nvidia estava pressionando os seus parceiros a não trabalhar com as GPUs da Intel. Apenas um rumor. Ele não pode dar uma prova mais concreta. Ele disse que teve acesso a informações, mas não pode comprovar isso pra gente. Mas segundo o que ele diz, a Nvidia estaria dificultando, inclusive no suprimento de GPUs. Tipo assim, um exemplo, ASUS, se você quiser fabricar Intel, eu vou mandar menos GPUs para vocês vão ter menos placas no mercado. Como se fosse isso, tá?
No passado, teve um problema parecido com o GeForce Partner Program, o GPP, em 2018. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, onde era um programa, foi denunciado por alguns sites, que a NVIDIA estaria limitando a competição das suas parceiras em fabricar placas AMD. Ela estaria favorecendo quem fabricasse só NVIDIA. A mídia caiu matando, eu fiz um vídeo sobre isso inclusive, e a NVIDIA cancelou o programa, que levantou mais suspeitos, porque se era um bom programa, como a NVIDIA falou, por que eles cancelaram? Ficou meio estranho, e o assunto morreu e seguiu a vida. E agora tá retornando coisas parecidas com isso, tá? Então aqui nós temos um rumor da 4060 Ti no dia 18 de julho. Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Nós temos aqui o datasheet não, o documento de embargo divulgando que no dia 18 de julho apareceria então essa placa disponível para as pessoas. Os reviews provavelmente devem chegar até alguns dias antes, como é especulado, ok? Pessoal, encerro por aqui, o resumão ficou bastante longo hoje, mas muitas notícias, eu gosto de explicar as coisas para vocês. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Na segunda-feira a gente vai acompanhar o que vai ter de promoção no AliExpress, tá? Talvez seja a última live antes da mudança no sistema de importação. Por hora segue por amostragem ainda, apesar de sim ter mais relatos de taxação, ainda segue por amostragem. E na terça-feira, Prime Day, acompanha aqui no canal. Um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.